25 milhões de reais. Foi esse o número que mudou minha vida para sempre. Quando vi aqueles 6 números coincidirem com os da minha cartela, senti meu coração parar por um instante. As pernas bambearam, a respiração ficou difícil. Tive que me sentar. Eu, Augusto Pereira, um velho de 68 anos, que passou a vida inteira dirigindo ônibus pelas ruas de Ribeirão Preto, acabava de me tornar milionário. Milionário em segredo. Engraçado como o destino é irônico. Justamente quando todos ao meu redor pareciam ter desistido de mim, a vida me deu uma segunda chance. Uma chance que eu decidi usar com sabedoria. E acredite, sabedoria é algo que se acumula com os anos, mesmo quando ninguém mais valoriza sua existência. Desde que Matilde, minha esposa, faleceu há 5 anos, eu vi minha família se distanciar gradualmente. Primeiro foram os telefonemas que diminuíram. Depois, os convites para almoços de domingo que simplesmente pararam de chegar. Meu filho Felipe dizia estar sempre ocupado com o trabalho na contabilidade. Minha nora Renata mal disfarçava o incômodo quando eu aparecia sem avisar. Só minha neta Mariana ainda parecia feliz em me ver. Na última vez que tentei ligar para Felipe, ouvi ele sussurrar para Renata: "É meu pai de novo, diz que estou no banho", como se eu não pudesse ouvir, como se eu já tivesse perdido até mesmo o direito de incomodar. Naquela tarde fria de julho, enquanto conferia os números da Mega Sena na TV da minha pequena sala no bairro Jardim Primavera, algo dentro de mim mudou. Não foi apenas a confirmação de que eu tinha ganhado uma fortuna, foi a certeza de que essa fortuna seria meu instrumento de redenção. Ou talvez, sendo sincero, de vingança. Lembro-me de ter ficado sentado por horas, apenas observando o bilhete premiado entre meus dedos enrugados. As mesmas mãos que trabalharam por 40 anos, segurando um volante, agora seguravam a chave para uma nova vida. E foi ali mesmo, sozinho naquela sala modesta, com o retrato de Matilde me observando da estante, que tomei minha decisão. Ninguém saberia. Absolutamente ninguém. No dia seguinte, acordei com uma energia que não sentia há anos. Fiz a barba com cuidado, vesti minha melhor camisa, uma azul clara que Matilde havia me dado no nosso último aniversário de casamento, e fui ao banco. Não ao banco do bairro, onde todos me conheciam como seu Augusto do ônibus. Fui ao centro, a uma agência discreta, onde me apresentei para falar com o gerente. As semanas seguintes foram um teste de autocontrole. Continuei vivendo exatamente como antes, tomando meu café na padaria Sabor do Trigo todas as manhãs, jogando dominó com Antônio e os outros aposentados na praça às tardes, economizando cada centavo da minha pequena aposentadoria, como sempre fiz. Mas por dentro, eu fervilhava de planos. Planos que começaram a tomar forma quando contratei discretamente Carlos Eduardo, um advogado recomendado por um antigo passageiro do meu ônibus. Ele foi o único a saber do prêmio, protegido pelo sigilo profissional. Vocês podem imaginar como é difícil esconder uma alegria tão grande? Cada vez que jogava dominó com meus amigos, tinha que conter o sorriso ao pensar que poderia comprar a praça inteira se quisesse. Quando minha vizinha, Dona Zulmira, reclamava do aumento do aluguel, mordia a língua para não oferecer ajuda. Era como viver uma vida dupla. O mais interessante foi observar como as pessoas continuavam me tratando exatamente da mesma forma. O dono da padaria ainda me olhava com impaciência quando eu demorava para encontrar as moedas no fundo do bolso. O cobrador do ônibus ainda suspirava quando eu subia lentamente os degraus com meus joelhos doloridos. E meu filho continuava sem atender minhas ligações. Foi isso que me levou a tomar uma decisão ainda mais radical. Eu precisava de um teste final para confirmar aquilo que meu coração já sabia, mas que minha cabeça teimava em negar. Eu precisava ter certeza de como minha própria família realmente me via. E foi assim que, numa terça-feira aparentemente comum, me dirigi ao condomínio Vila das Acácias, onde Felipe e Renata moravam.
Com o coração pesado, mas determinado, toquei a campainha do apartamento 302. Já não me lembrava quando tinha sido a última vez que eles haviam me convidado. Renata atendeu com aquela expressão que eu conhecia bem, uma mistura de surpresa e inconveniência. Respirei fundo e interpretei o papel que eles esperavam de mim, o velho necessitado. Filha, vim pedir um favor. Preciso comprar um remédio para a pressão e fiquei sem dinheiro. Você poderia me emprestar R$ 10? Devolvo no começo do mês. O que aconteceu em seguida confirmou tudo o que eu temia e mudaria nossas vidas para sempre. Naquele momento, enquanto esperava pela resposta de Renata, vi seu rosto se transformar. A máscara de polidez caiu por completo. Seus olhos se estreitaram, os lábios se contraíram numa expressão de puro desdém. Ela olhou para trás, onde Felipe estava sentado no sofá, mexendo no celular, completamente alheio à minha presença. Você ouviu isso, Felipe? Seu pai está pedindo dinheiro de novo. A voz dela carregava um tom de escárnio que me cortou como uma lâmina. Meu filho apenas levantou os olhos por um segundo, balançou a cabeça negativamente e voltou sua atenção para o aparelho. Foi então que Renata voltou-se para mim. Suas palavras saíram como veneno. Vá trabalhar, seu velho inútil. Ninguém aguenta mais te sustentar. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não era apenas pela crueldade das palavras, mas pela naturalidade com que foram ditas. Como se esse pensamento já estivesse ali, guardado, apenas esperando o momento certo para ser liberado. Toda semana é a mesma coisa, continuou ela. Sempre precisando de dinheiro para alguma coisa. Já não basta a aposentadoria que recebe? Por que não administra melhor suas finanças? Felipe finalmente se levantou do sofá. Por um instante, pensei que ele viria em minha defesa. Tolo pensamento. Em vez disso, ele apenas colocou a mão no ombro da esposa, como que para acalmá-la. Pai, a gente já conversou sobre isso. Temos nossas próprias contas para pagar. A escola da Mariana não é barata e o condomínio aumentou de novo este mês. Enquanto eles falavam, vi Mariana aparecer no corredor. Minha neta, a única que ainda me olhava como se eu valesse alguma coisa. Seus olhos se encontraram com os meus, cheios de vergonha e tristeza. Ela estava ouvindo tudo. Aquilo doeu mais que qualquer insulto. Respirei fundo. Um calor subiu pelo meu peito, não de raiva, mas de uma estranha serenidade. De repente, os 25 milhões escondidos na minha nova conta bancária pareciam ter um propósito muito claro. Entendo sua frustração, disse calmamente, surpreendendo até a mim mesmo com a tranquilidade na minha voz. Vou procurar um jeito de me virar sozinho. Vi a surpresa nos olhos de Renata. Ela esperava lágrimas, súplicas, talvez até uma discussão. Minha calma a desconcertou mais que qualquer reação explosiva. É melhor assim, respondeu ela, recompondo-se rapidamente. Já está na hora de aprender a se virar. Saí daquele condomínio com passos lentos, mas firmes. Enquanto o porteiro me cumprimentava com aquele olhar de pena reservado aos velhos solitários, um plano começava a se formar na minha mente. Um plano meticuloso, paciente, como só alguém com meus anos de vida poderia arquitetar. No dia seguinte, iniciei minha transformação. Primeira parada, o consultório do doutor Paulo Henrique, meu médico há anos. Ele se surpreendeu quando pedi um check-up completo e orientações para melhorar minha saúde. Algo mudou, seu Augusto. O senhor nunca se preocupou tanto assim com exames. Digamos que ganhei uma nova perspectiva de vida, doutor. Os resultados foram melhores do que eu esperava. Para um homem de 68 anos, eu estava em boa forma. Com alguns ajustes na alimentação e exercícios leves, poderia melhorar ainda mais. O doutor me deu todas as orientações e, pela primeira vez em anos, saí do consultório com um senso de propósito. Minha segunda parada foi mais discreta. Através de Carlos Eduardo, meu advogado, marquei uma consulta com um cirurgião plástico renomado em São Paulo. Não queria nada drástico, apenas pequenos ajustes que me fizessem parecer mais descansado, mais jovem.
O médico entendeu perfeitamente. Muitos homens da sua idade me procuram, seu Augusto, não para parecerem de 30 anos, mas para eliminarem aquele ar de cansaço, de derrota que os anos às vezes nos impõem. A cirurgia foi marcada para o mês seguinte, tempo suficiente para eu colocar em prática a próxima fase do meu plano. Com a ajuda de Carlos Eduardo, comecei a investigar discretamente a empresa onde Felipe trabalhava. Era uma firma de contabilidade de médio porte que prestava serviços para empresas da região. Para minha surpresa, descobri que o dono estava considerando vender o negócio para se aposentar. Uma oportunidade perfeita. Usando parte do meu prêmio, criei uma fundação anônima. Através dela, entramos em contato com o proprietário da empresa e iniciamos as negociações. O processo foi mais rápido do que eu imaginava. Em menos de 2 meses, a fundação se tornou proprietária majoritária da empresa. Felipe não fazia ideia de que seu novo patrão, tecnicamente, era seu próprio pai. Enquanto isso, continuei minha rotina normal. Todas as manhãs na padaria, todas as tardes na praça jogando dominó. Apenas Dona Zulmira, minha vizinha de longa data, parecia notar alguma mudança em mim. "Tem algo diferente em você, Augusto", disse ela certa tarde, enquanto compartilhávamos um café na varanda dela. "Seus olhos estão diferentes, mais vivos." Sorri e mudei de assunto. Zulmira era perspicaz demais para o meu próprio bem. Paralelamente, comecei a procurar propriedades rurais na região. Sempre tive o sonho de ter um pedaço de terra, algo que pudesse chamar de meu. Foi assim que encontrei a Fazenda Recanto Feliz, uma propriedade de tamanho médio, com plantações de café e uma casa principal que, apesar de simples, tinha um charme que me lembrava da infância na casa dos meus pais. O dono, um senhor mais velho que eu, queria se mudar para mais perto dos filhos na capital. Fizemos um bom negócio. Paguei à vista, o que lhe permitiu realizar seu desejo de estar próximo à família. Ironia do destino, pensei comigo mesmo. Com a propriedade adquirida, contratei um administrador experiente para cuidar das plantações, enquanto eu ainda não podia me mudar. Começamos um projeto de melhoria da qualidade do café, visando o mercado de exportação. Era um investimento a longo prazo, mas eu estava confiante. O terceiro passo do meu plano foi o mais audacioso. Descobri que vários terrenos ao redor do condomínio onde Felipe e Renata moravam estavam à venda. Eram áreas que haviam sido reservadas para a expansão do condomínio, mas o projeto nunca saiu do papel devido à crise econômica. Novamente, através da fundação, adquiri todos os terrenos disponíveis. Meu plano? Construir um centro comercial popular, com lojas de atacado, supermercados de descontos e outros estabelecimentos que, embora úteis para a comunidade em geral, certamente desvalorizariam os imóveis residenciais de alto padrão nas proximidades. Especialmente o apartamento de Felipe e Renata, que eu sabia estar hipotecado até o limite. Enquanto essas peças se moviam silenciosamente no tabuleiro, chegou o dia da minha cirurgia plástica. Passei 2 semanas em recuperação em um flat discreto em São Paulo. Quando os curativos foram removidos, fiquei genuinamente surpreso com o resultado. Não era uma transformação dramática, mas eu parecia 10 anos mais jovem. As bolsas sob os olhos haviam desaparecido, assim como as rugas mais profundas ao redor da boca. Meu queixo estava mais definido, meu pescoço menos flácido. Aproveitei o período em São Paulo para renovar meu guarda-roupa. Comprei roupas de boa qualidade, mas discretas. Nada que chamasse atenção demais, apenas o suficiente para complementar minha nova aparência. Quando voltei a Ribeirão Preto, ninguém me reconheceu de imediato. No primeiro dia, entrei na padaria Sabor do Trigo e fui atendido como um cliente novo. Apenas quando falei, o dono arregalou os olhos. "Seu Augusto? Meu Deus, o que aconteceu com o senhor?" "Apenas algumas mudanças, seu Manuel." "A vida é curta demais para não nos cuidarmos, não é mesmo?" A notícia da minha transformação se espalhou rapidamente pelo bairro. Alguns aplaudiam a mudança,
Outros comentavam com aquele tom de desaprovação típico de quem não aceita ver os outros melhorarem. Mas ninguém, absolutamente ninguém, desconfiava da verdadeira extensão da minha mudança. Enquanto isso, vendi discretamente meu apartamento no Jardim Primavera. O comprador, um jovem casal, pagou um preço justo pelo imóvel. Aluguei um apartamento mobiliado por 6 meses, tempo que julguei necessário para concluir meu plano antes de me mudar definitivamente para a fazenda. Foi nesse período que recebi uma ligação inesperada de Felipe, algo que não acontecia há meses. Pai, tudo bem? Fiquei sabendo que você vendeu o apartamento. A notícia havia chegado até ele. Não me surpreendi. Sim, filho. Decidi que era hora de uma mudança. Mas para onde você vai? Não deveria ter consultado a gente antes de tomar uma decisão dessas? Quase ri do outro lado da linha. Agora, ele se preocupava com minhas decisões. Estou alugando um lugar temporariamente. Depois vou viajar um pouco, conhecer lugares novos. Viajar? Com que dinheiro? Economias, filho. Sempre guardei um pouco ao longo da vida. Houve um silêncio do outro lado. Ele claramente não acreditava na minha história, mas também não tinha como contestá-la. Olha, pai, estamos organizando uma pequena festa para o aniversário de 16 anos da Mariana no próximo mês. Seria bom se você pudesse vir. Ela sente sua falta. Aquilo me pegou de surpresa. Não a parte de Mariana sentir minha falta. Disso eu sabia. Mas o convite em si. Entendi rapidamente. Eles queriam saber o que estava acontecendo comigo. E talvez, só talvez, descobrir se eu tinha algum dinheiro que pudesse ajudá-los com a festa. Claro, filho. Não perderia o aniversário da minha neta por nada. Depois dessa conversa, intensifiquei os preparativos. Fiz uma viagem simples para Portugal. Foi o que disse a todos. Na verdade, fiquei em hotéis de luxo, visitei vinícolas exclusivas, provei a verdadeira culinária portuguesa em restaurantes estrelados. Voltei bronzeado, descansado e com presentes cuidadosamente selecionados para Mariana. Paralelamente, os negócios avançavam. A fazenda já estava produzindo café de qualidade superior, com contratos de exportação em andamento. A empresa onde Felipe trabalhava passou por uma reestruturação administrativa, com vários funcionários sendo promovidos ou transferidos. Felipe, curiosamente, foi mantido exatamente onde estava, sem perspectivas de crescimento. Uma decisão puramente empresarial, claro. Os terrenos ao redor do condomínio Vila das Acácias já estavam com os projetos aprovados pela prefeitura. As obras do centro comercial começariam logo após o aniversário de Mariana. Coincidência? De forma alguma. Faltando uma semana para a festa, fiz uma visita discreta ao colégio onde minha neta estudava. Conversei com a diretora sobre a possibilidade de uma bolsa de estudos integral para a medicina quando Mariana concluísse o ensino médio. A escola tinha parcerias com universidades renomadas e minha doação generosa para o fundo de bolsas garantiu que Mariana teria sua vaga assegurada. Tudo estava pronto. 6 meses após aquele fatídico dia em que fui humilhado na porta do apartamento 302, eu estava prestes a fechar o ciclo. Não era apenas vingança o que eu buscava, era justiça. Era mostrar que o caráter das pessoas não se mede pelo que elas têm, mas pelo que elas fazem quando acham que ninguém está olhando. E assim, enquanto arrumava o presente especial para Mariana, uma delicada corrente de ouro com um pingente em forma de estetoscópio, símbolo do sonho dela de se tornar médica, eu sabia que o dia seguinte mudaria para sempre o rumo da nossa família. A transformação estava completa. Não apenas a física, mas a interna também. Eu já não era mais aquele velho aposentado que pedia dinheiro emprestado para comprar remédios. Era um homem que havia recuperado seu valor, sua dignidade, e estava prestes a mostrar isso ao mundo. O relógio marcava quase meia-noite quando terminei de embrulhar o presente. Amanhã seria o grande dia. O dia em que Augusto Pereira, o velho inútil, ressurgiria das cinzas como o homem que sempre deveria ter sido.
E enquanto fechava os olhos para dormir, uma paz profunda me invadiu. O teste que fiz naquela tarde, pedindo aqueles míseros R$ 10, havia sido doloroso, mas necessário. Foi ele que me deu a certeza de que o caminho que eu escolhi era o correto. Foi ele que me mostrou que, às vezes, é preciso perder tudo para descobrir quem realmente está ao seu lado. O dia do aniversário de Mariana amanheceu com um céu azul cristalino, daqueles que parecem anunciar que algo importante está prestes a acontecer. Acordei antes do despertador tocar, tomei um banho demorado e vesti o traje que havia separado na noite anterior. Calças sociais cinza escuro, camisa azul marinho de tecido fino e um blazer leve que havia comprado em Lisboa. No espelho, um homem diferente me encarava, não apenas pela aparência rejuvenescida, mas pelo brilho nos olhos que há muito tempo eu não via. Peguei o presente de Mariana e o envelope que havia preparado, contendo todos os documentos da bolsa de estudos. Por um momento hesitei. Talvez estivesse indo longe demais. Talvez devesse simplesmente entregar o presente, dar um abraço na minha neta e ir embora, deixando o passado para trás. Mas então me lembrei das palavras de Renata. Vá trabalhar, seu velho inútil. Ninguém aguenta mais te sustentar. A dor daquele momento reacendeu minha determinação. Cheguei ao condomínio Vila das Acácias exatamente às 4 da tarde, horário marcado para o início da festa. O porteiro, que sempre me tratava com aquela condescendência irritante reservada aos idosos, arregalou os olhos ao me ver sair do táxi. Sim, táxi. Não quis chamar atenção chegando no meu carro novo, um sedã de luxo que permanecia discretamente guardado na garagem do meu apartamento alugado. Boa tarde, venho para a festa da Mariana Pereira, apartamento 302, disse com firmeza, sem dar chance para perguntas indiscretas. Claro, senhor. O senhor é parente da família? Sou o avô da aniversariante, respondi secamente, escondendo um sorriso ao notar sua expressão confusa. Subi pelo elevador, sentindo o coração acelerar a cada andar. Não era medo, era expectativa. Aquele momento havia sido ensaiado mentalmente dezenas de vezes nos últimos meses. Quando a porta se abriu no terceiro andar, respirei fundo e caminhei pelo corredor com passos firmes. A porta do apartamento estava entreaberta. Podia ouvir o burburinho de conversas e uma música suave ao fundo. Toquei a campainha mesmo assim, querendo marcar minha entrada adequadamente. Foi Felipe quem atendeu. Pois não? Começou ele, com aquela formalidade típica de quem não reconhece o visitante. Então, seus olhos se arregalaram. Pai, é você? Olá, Felipe, respondi calmamente. Vim para a festa da minha neta. Ele ficou parado na porta como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos percorreram minha figura de cima a baixo, tentando processar a transformação. Meu Deus, o que aconteceu com você? Está diferente. A vida aconteceu, filho. Posso entrar? Ele se afastou mecanicamente, abrindo passagem. O apartamento estava decorado com balões e faixas em tons de rosa e dourado. Cerca de 20 pessoas circulavam pelo ambiente. Alguns parentes que reconheci, amigos da escola de Mariana e alguns vizinhos. Todos pararam para me observar quando entrei. O silêncio foi momentâneo, mas perceptível. Renata surgiu da cozinha carregando uma travessa de salgadinhos. Quando me viu, quase deixou a bandeja cair. Felipe rapidamente foi até ela. É meu pai! Sussurrou alto o suficiente para que eu ouvisse. Seu Augusto? Ela balbuciou incrédula. Sorri educadamente e me aproximei. Olá, Renata. A festa está linda. Onde está a aniversariante? Antes que pudessem responder, ouvi a voz de Mariana vindo do corredor. Vovô, é você mesmo? Ela correu em minha direção, os olhos brilhando de surpresa e alegria genuína. Aquele foi o único momento da noite em que minha máscara de serenidade quase caiu. Minha neta, a única pessoa naquela casa que realmente se importava comigo, estava radiante em seu vestido de festa.
Mariana, minha querida, abri os braços e a recebi num abraço apertado. Feliz aniversário. Vovô, você está incrível. O que aconteceu? Cadê suas rugas? E esse bronzeado? Ri com sua espontaneidade. Decidi que estava na hora de cuidar um pouco de mim. Gostou da surpresa? Amei. Você parece 10 anos mais jovem. Felipe e Renata se aproximaram, ainda visivelmente atordoados com minha transformação. Outros convidados começaram a circular novamente, mas podia sentir os olhares curiosos em minha direção. Trouxe um presente para você, disse a Mariana, entregando o pacote cuidadosamente embrulhado. Espero que goste. Ela abriu com entusiasmo e quando viu a corrente com o pingente de estetoscópio, seus olhos se encheram de lágrimas. Vovô, é lindo. Como você sabia que eu quero ser médica? Você me contou da última vez que nos vimos, lembra? E eu nunca me esqueço das coisas importantes. Mariana me abraçou novamente, emocionada. Percebi Felipe e Renata trocando olhares intrigados. A corrente era visivelmente cara, muito além do que eles imaginavam que eu poderia pagar. Tem mais uma coisa. Continuei, pegando o envelope. Este é meu verdadeiro presente para você. Entreguei o envelope a Mariana, que o abriu com curiosidade. Quando ela começou a ler os documentos, sua expressão passou da surpresa para a incredulidade. Vovô, isso é uma bolsa de estudos para medicina? Integral? O silêncio tomou conta da sala. Felipe deu um passo à frente. Que história é essa, pai? Mantive minha atenção em Mariana. Sim, querida. Quando você terminar o ensino médio, sua vaga estará garantida na faculdade. Você só precisa continuar estudando como sempre fez. Mas como? Isso deve custar uma fortuna. Foi nesse momento que decidi dar o primeiro passo na revelação do meu plano. Digamos que fiz alguns investimentos bem-sucedidos nos últimos meses. Renata, que até então observava a cena com desconfiança, não conseguiu se conter. Investimentos? Que investimentos? Há 6 meses você estava pedindo R$ 10 emprestados para comprar remédio. Ali estava ela novamente, a verdadeira Renata, incapaz de disfarçar seu desdém, mesmo em um momento de celebração. Sorri calmamente, aguardando o momento perfeito. As coisas mudaram, Renata. Mudaram muito. A festa continuou, com Mariana exibindo emocionada sua corrente e os documentos da bolsa para as amigas. Eu circulava pelo apartamento com uma tranquilidade que claramente incomodava Felipe e Renata. Seus olhares me seguiam, tentando decifrar o mistério da minha transformação. Durante o jantar, sentei-me ao lado de Mariana, conversando animadamente sobre seus planos para o futuro. Foi quando Felipe finalmente criou coragem para me abordar diretamente. Pai, podemos conversar em particular por um momento? Claro, filho. Seguimos para o escritório, um pequeno cômodo decorado com móveis caros e certificados emoldurados na parede. Renata nos acompanhou, fechando a porta atrás de si. O que está acontecendo? Perguntou Felipe sem rodeios. De onde veio o dinheiro para essa bolsa de estudos? E essa aparência? Você fez cirurgia plástica? Era o momento que eu havia esperado por meses. Sentei-me confortavelmente na poltrona de couro, cruzando as pernas com calma estudada. Sabe, filho, a vida tem dessas ironias. Às vezes, quando pensamos que perdemos tudo, descobrimos que, na verdade, ganhamos algo muito maior. Do que você está falando? Lembra-se daquele dia, há cerca de 6 meses, quando vim aqui pedir R$ 10 emprestados? Vi o desconforto no rosto deles. Renata desviou o olhar. Felipe engoliu em seco. Aquele dia foi um mal-entendido, pai. Estávamos passando por dificuldades, estressados com contas. Não precisa explicar, Felipe. Foi bom, foi esclarecedor. Como assim? Naquele mesmo dia, mais cedo, eu havia confirmado que os 6 números que joguei na Mega Sena haviam sido sorteados. R$ 25 milhões para ser exato. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Renata empalideceu, agarrando-se à mesa para se apoiar. Felipe ficou imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. Você
Você ganhou na Mega Sena? Balbuciou ele finalmente. Exatamente, e vim aqui naquele dia para compartilhar a notícia com vocês. Pensei em fazer uma surpresa, talvez propor uma celebração em família, mas antes quis fazer um pequeno teste. Um teste? Renata mal conseguia falar. Sim, queria ver como vocês reagiriam a um pedido simples de ajuda. R$ 10, uma quantia insignificante. As palavras pairavam no ar pesadas, carregadas de significado. Felipe passou a mão pelos cabelos, visivelmente abalado. Pai, você não entende. Nós... Não precisa explicar, filho. Como disse, foi esclarecedor. Vá trabalhar, seu velho inútil. Ninguém aguenta mais te sustentar. Foram essas as palavras, não foram, Renata? Ela não respondeu, mas seu rosto corado denunciava a vergonha que finalmente sentia. Depois daquele dia, tomei algumas decisões. Primeiro, não contar a ninguém sobre o prêmio. Segundo, usar o dinheiro para reconstruir minha vida nos meus próprios termos. E a cirurgia plástica? A viagem? Perguntou Felipe, ainda tentando processar a informação. Pequenos prazeres que me permiti. Afinal, como sua esposa bem observou, eu sou apenas um velho inútil. Tinha que fazer algo para mudar isso, não é mesmo? A tensão no ambiente era palpável. Renata finalmente encontrou voz. Augusto, eu sinto muito pelo que aconteceu. Foi um momento de estresse. Não era o que eu realmente pensava. Levantei a mão, interrompendo suas desculpas vazias. Poupe-nos, Renata. Ambos sabemos que era exatamente o que você pensava. A diferença é que agora você sabe que eu tenho dinheiro. Felipe tentou uma abordagem diferente. Pai, somos família. Famílias brigam, dizem coisas que não deveriam, mas no final o sangue fala mais alto. O que importa é que estamos juntos agora. Sorri, admirando sua súbita mudança de atitude. Era previsível, mas ainda assim fascinante de observar. Tem razão, Felipe. E é por isso que tomei algumas decisões importantes pensando na família. Que decisões? Perguntou ele, um brilho de esperança surgindo em seus olhos. Foi nesse momento que decidi revelar a segunda parte do meu plano. Você se lembra da reestruturação administrativa que ocorreu na empresa onde trabalha há 2 meses? Ele franziu o senho, confuso com a mudança de assunto. Sim, claro. Foi um período conturbado. Vários colegas foram promovidos, outros transferidos, e você permaneceu exatamente onde estava. Bem, sim, mas o que isso tem a ver? Tudo, na verdade. A empresa foi comprada por uma fundação. Uma fundação que criei com parte do dinheiro do prêmio. Felipe empalideceu. Você comprou a empresa onde trabalho? Tecnicamente, a fundação comprou. Eu apenas direcionei os investimentos. Renata se aproximou, subitamente muito interessada. Quer dizer que você é o dono da empresa do Felipe? Era, corrigi calmamente. A fundação vendeu a empresa ontem. Uma decisão puramente comercial, entenda. Infelizmente, o novo proprietário decidiu fazer cortes significativos no quadro de funcionários. O que isso significa? Perguntou Felipe, a voz trêmula. Significa, meu filho, que a partir de segunda-feira você está desempregado. O choque em seus rostos era impagável. Décadas de humilhações silenciosas, de descaso, de abandono, tudo estava sendo compensado naquele único momento. Renata foi a primeira a recuperar a compostura, sempre a pragmática da família. Augusto, certamente podemos resolver isso. Você é o pai do Felipe, pode interceder junto ao novo dono. Receio que não seja possível, Renata. A venda foi finalizada, os documentos assinados. É um fato consumado. Mas e nosso apartamento? As prestações? Felipe gaguejava em pânico. Sobre isso. Levantei-me lentamente, caminhando até a janela que dava vista para os terrenos ao redor do condomínio. Vocês já ouviram falar do novo empreendimento comercial que será construído aqui ao lado? Eles assentiram, ainda atordoados. Um centro comercial popular, lojas de atacado, supermercados de descontos, vai atrair muito movimento para a região.
Infelizmente, segundo os especialistas imobiliários, também vai desvalorizar significativamente os imóveis residenciais das proximidades. Já ouvimos rumores, disse Felipe, a compreensão começando a surgir em seu olhar. Os moradores estão tentando impedir a construção. Sem sucesso, eu temo. Os terrenos foram legalmente adquiridos. Os projetos aprovados pela prefeitura. As obras começam na próxima semana. O que isso tem a ver conosco? Perguntou Renata, mas seu tom sugeria que ela já suspeitava da resposta. A fundação que mencionei também adquiriu esses terrenos. Foi um investimento estratégico, entende? O centro comercial será muito lucrativo, mesmo que isso signifique a desvalorização do seu apartamento, que, pelo que me consta, está hipotecado até o limite, não é mesmo? Felipe desabou na cadeira, o rosto nas mãos. Renata me encarava com uma mistura de raiva e incredulidade. Você planejou tudo isso? Perguntou ela, a voz trêmula. A arruinar nossas vidas por causa de uma palavra mal colocada? Não, Renata. Não foi por causa de uma palavra. Foi por causa de anos de desprezo, de abandono. Foi por descobrir, da pior maneira possível, o que vocês realmente pensavam de mim. Aqueles R$ 10 foram apenas a gota d'água. O silêncio que se seguiu foi interrompido por batidas suaves na porta. Era Mariana. Pai, vovô, estamos servindo o bolo. Vocês vêm? Imediatamente, minha expressão se suavizou. Claro, querida, já estamos indo. Antes de sair, virei-me uma última vez para Felipe e Renata. Ah, e tem mais uma coisa que vocês deveriam saber. Criei um fundo educacional para Mariana. Além da bolsa de estudos, ela terá uma mesada generosa para cobrir todas as suas despesas durante a faculdade. Mas há uma condição. Ela virá morar comigo na minha nova propriedade. Que propriedade? Perguntou Felipe, quase sem voz. A Fazenda Recanto Feliz. Um lugar encantador, com plantações de café e uma vista magnífica. Perfeito para uma jovem estudiosa se preparar para o vestibular de medicina. Já mostrei fotos para Mariana e ela adorou a ideia. Você não pode fazer isso, protestou Renata. Ela é nossa filha e minha neta, a única pessoa nesta casa que nunca me tratou como um fardo, como um velho inútil. A decisão, no entanto, será dela. Com isso, saí do escritório, deixando-os com seus pensamentos. A festa continuou, com Mariana radiante cortando o bolo, cercada de amigos. Ninguém, além de nós quatro, sabia do drama que havia se desenrolado naquele pequeno escritório. Quando a festa terminou, me despedi calorosamente de Mariana, prometendo buscar sua resposta sobre a mudança nos próximos dias. Ao sair, lancei um último olhar para Felipe e Renata, que permaneciam num canto, abatidos, tentando processar como suas vidas haviam desmoronado em questão de minutos. No táxi de volta para casa, senti uma estranha mistura de emoções. Não era exatamente alegria, nem satisfação pela vingança concretizada. Era algo mais profundo, mais complexo. Talvez fosse apenas a sensação de justiça sendo feita, de equilíbrio sendo restaurado no universo. Aqueles R$ 10 negados haviam custado a eles muito mais do que poderiam imaginar. E a mim trouxeram uma lição valiosa. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir quem realmente somos. Na manhã seguinte ao aniversário de Mariana, acordei com uma sensação estranha. Não era arrependimento. Disso eu tinha certeza. Era mais como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Pela primeira vez em muitos anos, não precisava fingir ser menos do que era, nem aceitar migalhas de atenção de pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. Preparei meu café com calma, observando pela janela do apartamento alugado o movimento da rua. Pessoas indo para o trabalho, crianças a caminho da escola, a vida seguindo seu fluxo normal. Para elas, era apenas mais um dia comum. Para mim, era o primeiro dia do resto da minha vida. O telefone tocou às 9 em ponto. Era Carlos Eduardo, meu advogado.
Bom dia, seu Augusto. Conforme combinamos, os documentos da venda da empresa foram registrados ontem à noite. Está tudo oficializado. E quanto aos terrenos, as obras do centro comercial, a empreiteira já foi contratada. A terraplanagem começa na segunda-feira. Devo informar aos moradores do condomínio? Pensei por um momento. Não será necessário. Eles receberão a notificação oficial da prefeitura ainda hoje. Quero que tudo seja feito dentro da mais absoluta legalidade. Entendido. E sobre a transferência das suas coisas para a fazenda? Pode providenciar para o final da semana. Quero estar instalado até domingo. Após desligar, fiquei contemplando o próximo passo. Mariana havia ficado de me dar uma resposta sobre se mudaria comigo para a fazenda. Mas eu sabia que Felipe e Renata fariam de tudo para impedir. Não por amor à filha, mas por orgulho ferido e principalmente por interesse financeiro. Afinal, com Felipe desempregado e o valor do apartamento em queda, a mesada generosa que eu oferecera a Mariana seria a única fonte de renda estável da família. O telefone tocou novamente. Era Dona Zulmira, minha vizinha do antigo apartamento. Augusto, você não vai acreditar. Seu filho e aquela nora metida à besta estão aqui, revirando seu antigo apartamento. O novo casal que comprou deixou eles entrarem porque disseram que você estava doente e precisavam encontrar alguns documentos. Sorri para mim mesmo. Era previsível. Não se preocupe, Zulmira. Não há nada lá que me interesse. Deixe que procurem à vontade. Mas eles estão dizendo a todos que você ficou senil, que inventou uma história sobre ter ganhado na loteria e que precisa de cuidados médicos. Isso me surpreendeu. Então essa seria a estratégia deles? Tentar me declarar incapaz? Um movimento desesperado, sem dúvida. Agradeço sua preocupação, amiga. Mas pode ficar tranquila. Tudo está sob controle. Após desligar, liguei imediatamente para Carlos Eduardo e o informei sobre a nova situação. Ele me tranquilizou, garantindo que todas as medidas legais haviam sido tomadas para proteger meu patrimônio. Nenhuma alegação de incapacidade mental prosperaria, especialmente considerando os exames médicos completos que eu havia feito recentemente, atestando minha plena capacidade. Decidi que era hora de um movimento ousado. Peguei meu novo carro na garagem, um sedã de luxo discreto, mas elegante, e dirigi até o colégio Objetivo, onde Mariana estudava. Era hora do intervalo quando cheguei. Pedi para falar com ela e logo minha neta apareceu, surpresa com minha visita inesperada. Vovô, o que faz aqui? Precisava conversar com você, querida. Tem um tempinho? Caminhamos até uma área arborizada no pátio da escola. Mariana parecia preocupada. Aconteceu alguma coisa? Meus pais estão agindo de forma estranha desde ontem à noite. Ouvi discussões, choro. Sentei-me em um banco e convidei-a a sentar-se ao meu lado. Mariana, lembra da proposta que fiz ontem? Sobre você vir morar comigo na fazenda enquanto estuda para o vestibular? Ela assentiu, seus olhos brilhando. Lembro, sim. Aquelas fotos que você mostrou são incríveis. Um lugar para estudar com vista para as montanhas, longe do barulho da cidade. Seus pais falaram algo sobre isso? Ela baixou os olhos. Falaram que você está confuso, que inventou uma história sobre ter ganhado na loteria. Mamãe disse que você precisa de ajuda médica, que está tendo delírios de grandeza. Exatamente como eu suspeitava. Mantive a calma, tirando do bolso um extrato bancário recente e entregando a ela. Mariana, você é jovem, mas é inteligente. Olhe este documento e tire suas próprias conclusões. Seus olhos se arregalaram ao ver os números. Vovô, isso é real? São milhões. Sim, querida, é real. Ganhei na Mega Sena há 6 meses. Não contei a ninguém porque queria ver como as pessoas me tratariam sem saber do dinheiro. Foi um teste, entende? E, infelizmente, seus pais não passaram nesse teste. Contei a ela toda a história, o pedido dos R$ 10, a humilhação, os planos que coloquei em prática nos meses seguintes.
Omiti apenas os detalhes mais duros, aqueles que poderiam manchar irremediavelmente a imagem que ela tinha dos próprios pais. Afinal, por mais que Felipe e Renata merecessem minha reprovação, eles ainda eram os pais dela. Então é por isso que papai está desesperado. Ele perdeu o emprego? Sim, e infelizmente o apartamento de vocês vai desvalorizar bastante com a construção do centro comercial. Mariana ficou em silêncio por alguns instantes, processando tudo. Eles mentiram para mim. Disseram que você estava inventando histórias. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas, Mariana. Não o julgue com dureza. Eles estão apenas tentando sobreviver à maneira deles. Ela me olhou com admiração. Como você pode ser tão compreensivo depois do que eles fizeram? Sorri, sentindo uma onda de carinho por aquela jovem tão sensível e inteligente. A vida me ensinou que guardar rancor é como tomar veneno, esperando que a outra pessoa morra. Fiz o que fiz não por vingança, mas por justiça, para restaurar o equilíbrio. E agora, o que vai acontecer? Isso depende em parte de você, querida. Meu convite continua de pé. Venha morar comigo na fazenda. Terá seu próprio espaço, todo o apoio para estudar e poderá visitar seus pais sempre que quiser. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Posso pensar um pouco? É muita coisa para processar. Claro que pode. Tome o tempo que precisar. Entreguei a ela um pequeno cartão com meu novo número de telefone. Quando decidir, me ligue. Estarei esperando. Deixei a escola com o coração mais leve. Independentemente da decisão de Mariana, eu havia sido honesto com ela. O resto dependeria do tempo. No caminho para o apartamento, recebi uma ligação de Carlos Eduardo. Seu tom era urgente. Seu Augusto, acabo de receber uma notificação. Seu filho entrou com um pedido de interdição contra o senhor, alegando incapacidade mental. Embora já esperasse algo assim, a confirmação me atingiu como um soco. Não pela ação em si, mas pela rapidez com que Felipe havia abandonado qualquer pretensão de amor filial. Quais são as chances desse pedido prosperar? Praticamente nulas. Temos seus exames médicos recentes, todas as transações foram feitas quando o senhor já havia sido declarado plenamente capaz por especialistas e temos o testemunho do gerente do banco e do dono da lotérica. Além disso, a própria natureza meticulosa do seu plano demonstra plena capacidade de planejamento e execução. Quanto tempo até resolvermos isso? Uma semana no máximo. Marquei uma audiência de emergência com o juiz para amanhã. O senhor precisará comparecer. Estarei lá. Aquela noite foi inquieta. Não pelo medo de perder o controle sobre minha vida ou meu dinheiro. As garantias de Carlos Eduardo eram sólidas. Era mais pela constatação da profundidade da degradação moral de Felipe. Meu próprio filho, disposto a me declarar insano para proteger seus interesses financeiros. Na manhã seguinte, vesti-me com esmero para a audiência. Terno escuro, gravata sóbria, sapatos impecavelmente engraxados. Queria que o juiz visse não um velho senil, mas um homem digno, em pleno controle de suas faculdades. Chegando ao fórum, encontrei Carlos Eduardo na entrada. Seu rosto estava tenso, mas confiante. Preparado, seu Augusto? Mais do que nunca. A sala de audiências era pequena e austera. O juiz, um homem de meia idade com expressão cansada, já nos aguardava. Felipe estava lá com seu advogado, um jovem nervoso que parecia recém-saído da faculdade. Renata não havia comparecido. Podemos começar? Perguntou o juiz, ajustando os óculos. A audiência foi surpreendentemente breve. O advogado de Felipe apresentou argumentos frágeis, baseados em mudanças repentinas de comportamento e decisões financeiras irracionais. Carlos Eduardo, por sua vez, apresentou metodicamente toda a documentação. Exames médicos, declarações dos profissionais que me atenderam, cronologia detalhada de minhas ações nos últimos 6 meses. Quando chegou minha vez de falar, levantei-me com dignidade.
Meritíssimo, tenho 68 anos de idade e trabalhei honestamente a vida inteira como motorista de ônibus. Há 6 meses, fui agraciado com um prêmio da Mega Sena. Decidi não contar a ninguém imediatamente, pois queria testar como as pessoas ao meu redor me tratariam sem saber da minha nova condição financeira. Foi uma decisão consciente, planejada. O que se seguiu foram investimentos calculados, orientados por profissionais competentes. Nada do que fiz foi impulsivo ou irracional. Apenas utilizei os recursos que a sorte me proporcionou para reorganizar minha vida segundo meus próprios termos. O juiz me observou atentamente enquanto eu falava. Quando terminei, ele se virou para Felipe. "O senhor tem algo a acrescentar?" Felipe parecia diminuído, acuado. "Apenas estou preocupado com meu pai, meritíssimo. Essas mudanças repentinas, mudanças na condição financeira, frequentemente levam a mudanças no estilo de vida, senhor Pereira", interrompeu o juiz. "Isso não constitui evidência de incapacidade mental." Após mais algumas considerações, o juiz tomou sua decisão. "Indefiro o pedido de interdição. Não há qualquer evidência de incapacidade mental que justifique tal medida extrema. Caso encerrado." Ao sairmos da sala, Felipe tentou me abordar, mas Carlos Eduardo se interpôs. "Qualquer comunicação futura deverá ser feita através de mim", disse firmemente. No caminho de volta, senti uma mistura de alívio e tristeza. Era o fim definitivo de qualquer ilusão sobre minha relação com Felipe. Meu filho havia tentado me declarar insano para tomar controle do meu dinheiro. Não havia volta possível depois disso. Nos dias que se seguiram, concentrei-me na mudança para a fazenda. Os móveis que escolhi pessoalmente começaram a chegar, a casa principal foi redecorada segundo meu gosto, e os funcionários que contratei para cuidar da propriedade já estavam instalados e trabalhando. Foi numa quinta-feira ensolarada que recebi a ligação que tanto esperava. Era Mariana. "Vovô, tomei minha decisão, quero ir morar com você." Meu coração se encheu de alegria. "Tem certeza, querida? Seus pais..." Já conversei com eles. No início foi difícil, houve gritos, choro, mas no final, acho que eles entenderam que não tem escolha. Estão sem dinheiro. Papai ainda não conseguiu outro emprego e a mensalidade da minha escola está atrasada. A mesada que você ofereceu para mim enquanto estudo seria a única renda estável deles. E como você se sente com isso?" Houve um momento de silêncio. Triste, eu acho. Triste por descobrir que eles se importam mais com o dinheiro do que com o que seria melhor para mim. Mas também aliviada por poder seguir meu sonho de estudar medicina sem preocupações financeiras. "Quando quer se mudar? Posso ir no sábado?" Já comecei a separar minhas coisas. "Claro, mandarei o motorista buscá-la às 10 da manhã. No sábado, pontualmente às 10, o motorista que contratei estacionou em frente ao condomínio Vila das Acácias. Decidi não ir pessoalmente para evitar confrontos desnecessários com Felipe e Renata. Meia hora depois, recebi a mensagem de que Mariana estava a caminho, com 2 malas grandes e uma caixa de livros. Esperei ansiosamente na varanda da fazenda. Quando o carro finalmente entrou pelo portão principal, percorrendo a longa alameda de árvores que levava até a casa, senti uma emoção que não experimentava há muito tempo. Era como se um ciclo se fechasse e outro começasse. Mariana desceu do carro maravilhada com o lugar. A casa principal, uma construção centenária reformada com cuidado para preservar seu charme original, se erguia imponente contra o fundo de montanhas verdejantes. As plantações de café se estendiam até onde a vista alcançava, e o ar era limpo, perfumado com o aroma das flores do jardim. "Vovô, é ainda mais bonito do que nas fotos", exclamou ela, correndo para me abraçar. "Bem-vinda à sua nova casa, querida." E mostrei a ela o quarto que havia preparado. Espaçoso, luminoso, com uma escrivaninha posicionada estrategicamente em frente a uma janela, com vista para as montanhas.
Uma estante já abrigava livros de biologia, química e outros assuntos que ela precisaria dominar para o vestibular de medicina. É perfeito, disse ela emocionada. Nunca tive um espaço só meu assim. Durante o almoço, servido na varanda por Maria, a cozinheira que contratei, conversamos sobre os planos para o futuro. Mariana falou animadamente sobre os estudos, sobre a faculdade, sobre o tipo de médica que queria ser. Em nenhum momento mencionamos Felipe ou Renata. Foi somente à noite, enquanto tomávamos chá na sala de estar, que ela tocou no assunto. Eles choraram quando me despedi, disse em voz baixa. Acho que finalmente perceberam o que perderam. O que perderam não foi o dinheiro, Mariana. Foi a confiança, o respeito. Essas coisas não se compram. Você acha que um dia eles podem mudar? Que podemos ser uma família de verdade novamente? Olhei para aquela jovem cheia de esperança e não tive coragem de destruir sua fé na redenção dos pais. O tempo cura muitas feridas, querida. Vamos dar tempo ao tempo. Nos dias que se seguiram, estabelecemos uma rotina confortável. Mariana estudava pela manhã com o professor particular que contratei e à tarde explorava a fazenda, ajudava na colheita do café ou simplesmente lia à sombra das árvores. Eu supervisionava os negócios, participava de reuniões por videoconferência com meus administradores e dedicava as tardes a pequenos prazeres que sempre adiei. Aprender a tocar piano, ler os clássicos que nunca tive tempo de conhecer, aprimorar meu conhecimento sobre vinhos. Um mês após nossa mudança, recebi uma ligação inesperada. Era Renata. Augusto, podemos conversar? Sua voz estava diferente, humilde, quase suplicante. Concordei em recebê-la na fazenda no dia seguinte. Quando chegou, fiquei chocado com sua aparência. Renata, sempre tão elegante e altiva, parecia ter envelhecido anos em apenas um mês. Roupas simples, sem maquiagem, olheiras profundas. O banco vai tomar nosso apartamento, disse ela sem rodeios, assim que nos sentamos na varanda. Felipe ainda não conseguiu emprego, estamos vivendo de favores de amigos. Sinto muito por ouvir isso, respondi sinceramente. Apesar de tudo, não sentia prazer no sofrimento deles. Precisamos de ajuda, Augusto. Por favor. Era um momento que eu havia imaginado tantas vezes nos últimos meses. O momento em que eles viriam rastejando, implorando por dinheiro. Mas agora que havia chegado, não sentia a satisfação que esperava. Apenas uma profunda tristeza pela deterioração dos laços familiares que um dia foram sagrados. O que exatamente você está pedindo, Renata? Dinheiro. Um empréstimo, pelo menos, para pagarmos as dívidas mais urgentes. Fiquei em silêncio por alguns instantes, observando os pássaros no jardim, pensando na ironia da situação. 6 meses atrás, eu havia pedido R$ 10 emprestados. Agora, ela me pedia muito mais. R$ 10, disse finalmente. O quê? Posso emprestar R$ 10. Exatamente a quantia que pedi naquele dia. Renata me olhou incrédula. Isso é algum tipo de piada cruel? Não, Renata. É uma lição. Sobre consequências, sobre karma, sobre colher o que se planta. Ela se levantou trêmula de raiva e humilhação. Você está se vingando, usando seu dinheiro para nos punir. Não estou me vingando, Renata. Estou apenas permitindo que o universo siga seu curso natural. Vocês fizeram escolhas e agora estão vivendo com as consequências dessas escolhas. E Mariana, vai deixar sua neta sofrer por causa do seu orgulho ferido? Mariana está bem aqui, segura, amada, com todas as oportunidades que merece. Não a use como moeda de troca. Nesse momento, Mariana apareceu na porta da varanda, atraída pela voz alterada da mãe. Houve um momento de tensão palpável, enquanto mãe e filha se encaravam. Mãe, o que faz aqui? Renata correu para abraçá-la, chorando abertamente agora. Viemos te visitar, querida. Sentimos sua falta. Viemos? Perguntou Mariana, olhando ao redor. Seu pai está no carro. Não teve coragem de entrar. Mariana olhou para mim, depois para sua mãe, e então tomou uma decisão. Vamos lá fora conversar com ele. Enquanto elas se afastavam em direção ao portão, fiquei observando da varanda.
refletindo sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A fortuna súbita, o teste cruel, a vingança calculada. Teria eu me tornado tão amargo quanto aqueles que me magoaram? Não, concluí, porque ao contrário deles, eu ainda era capaz de sentir compaixão. E talvez fosse isso, no final das contas, que realmente importava. Observei pela janela enquanto Mariana caminhava com a mãe até o carro estacionado próximo ao portão principal. Felipe estava lá, recostado na lataria, cabisbaixo. Mesmo à distância, pude notar como ele havia mudado. O terno impecável deu lugar a calças jeans desbotadas e uma camisa simples. O corte de cabelo caro, sempre tão meticulosamente mantido, agora estava crescido e descuidado. A postura arrogante desaparecera completamente. Foi uma cena estranha de se testemunhar. Minha neta, sempre tão alegre e espontânea, agora mantinha uma distância calculada dos pais. Seus braços cruzados, sua postura defensiva, tudo indicava que a mágoa ainda era recente, a ferida ainda aberta. Felipe tentou abraçá-la, mas ela recuou ligeiramente. Conversaram por alguns minutos, com gestos animados de ambas as partes. Em determinado momento, Felipe apontou para a casa, provavelmente falando sobre mim. Mariana balançou a cabeça firmemente, como quem recusa uma sugestão inaceitável. Afastei-me da janela, sentindo que estava invadindo um momento privado da família. Não importava o quanto Felipe e Renata haviam me magoado, eles ainda eram os pais de Mariana. Esse laço, por mais desgastado que estivesse, nunca poderia ser completamente rompido. Sentei-me na poltrona da sala, folheando distraidamente um livro sobre a história do café no Brasil, mas minha mente estava longe dali. Pensava nos caminhos tortuosos que a vida nos leva, nas ironias do destino, nas lições nem sempre evidentes que aprendemos quando menos esperamos. Cerca de meia hora depois, ouvi o motor do carro sendo ligado. Pela janela, vi Felipe e Renata partindo, enquanto Mariana permanecia parada no meio do caminho, observando o veículo se afastar. Seus ombros estavam caídos e, mesmo à distância, pude perceber que ela chorava. Resisti ao impulso de ir até ela. Algumas dores precisam ser sentidas em solidão. Algumas lágrimas precisam ser derramadas sem testemunhas. Apenas quando ela começou a caminhar de volta à casa, sequei discretamente uma lágrima que escorrera pela minha própria face. Por mais justa que considerasse minha vingança contra Felipe e Renata, nunca desejei causar sofrimento à minha neta. Quando Mariana entrou, seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma determinação renovada em seu olhar. Eles queriam que eu voltasse para casa, disse ela, sentando-se na poltrona à minha frente. Disseram que sentem minha falta, que o apartamento é vazio sem mim. E o que você respondeu? Que este é meu lar agora. Ela fez uma pausa, brincando nervosamente com a barra da blusa. Eles também pediram dinheiro, não foi? Por isso a mamãe veio. Não vi motivo para mentir. Sim, e você negou. Ofereci exatamente R$10, a quantia que pedi emprestada naquele dia. Mariana soltou uma risada curta, sem humor. Poético. Você acha que fui duro demais? Ela refletiu por um momento. Não sei, vovô. Parte de mim entende perfeitamente por que você fez isso. Outra parte se pergunta se continuar esse ciclo de mágoas resolve alguma coisa. Sua maturidade me surpreendeu. Com apenas 16 anos, Mariana já demonstrava uma sabedoria que muitos adultos jamais alcançariam. Talvez você tenha razão, admiti. Mas há uma diferença entre perdoar e permitir que nos maltratem novamente. Eles estão realmente desesperados, disse ela em voz baixa. Papai está fazendo bicos como motorista de aplicativo. Mamãe está tentando vender os móveis para pagar as contas. O síndico ameaçou cortar a água do apartamento. Senti um aperto no peito. Por mais que tivesse planejado meticulosamente minha vingança, a realidade de suas consequências era mais dura do que eu havia imaginado. Uma coisa era visualizar Felipe e Renata sofrendo em abstrato. Outra completamente diferente era ouvir os detalhes concretos de seu declínio.
O que você acha que devo fazer? Perguntei, genuinamente interessado na opinião dela. Mariana me olhou surpresa. Adultos raramente perguntam a opinião de adolescentes sobre assuntos sérios. Acho que você já fez o que precisava fazer, vovô. Eles aprenderam a lição. Talvez agora seja a hora de mostrar que você é melhor do que eles foram. Suas palavras penetraram fundo em meu coração. Durante meses, havia me concentrado em dar a Felipe e Renata exatamente o que eles mereciam. Não tinha parado para pensar no que eu merecia, não como vítima sedenta por vingança, mas como ser humano em busca de paz interior. Vou pensar sobre isso, lhe prometi. E realmente o fiz. Naquela noite não consegui dormir. Revirei-me na cama, repassando mentalmente os eventos dos últimos meses. A humilhação, o plano meticuloso, a execução implacável de minha vingança. Havia alcançado tudo o que planejara. Felipe estava desempregado, prestes a perder o apartamento. Renata havia sido forçada a engolir seu orgulho e vir implorar por ajuda. Eu havia vencido em todos os sentidos práticos, então por que não me sentia completamente satisfeito? Ao amanhecer, tomei uma decisão. Após o café da manhã, enquanto Mariana estudava com seu professor particular, liguei para Carlos Eduardo. Preciso que providencie algumas coisas, disse assim que ele atendeu. Claro, seu Augusto, do que precisa? Quero comprar um pequeno apartamento, nada luxuoso, mas em um bairro decente. Quero também uma vaga de emprego para meu filho na administração das fazendas de café. Algo básico, com salário modesto, mas digno. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Se me permite a pergunta, o senhor está reconsiderando sua posição em relação ao seu filho? Digamos que estou experimentando uma nova abordagem. Não é exatamente perdão, mas talvez seja um primeiro passo nessa direção. Entendo. Vou providenciar tudo hoje mesmo. Não contei a Mariana sobre meus planos. Queria ver sua reação quando descobrisse naturalmente. 3 dias depois, Carlos Eduardo me ligou para informar que havia encontrado um apartamento adequado, 2 quartos, em um bairro residencial tranquilo, próximo a uma boa escola pública onde Mariana poderia estudar quando viesse visitar os pais. Quanto ao emprego, havia uma vaga de assistente administrativo na cooperativa de café que eu havia ajudado a fundar. O salário era modesto, mas suficiente para uma vida digna, desde que Felipe reaprendesse a viver dentro de suas possibilidades. Ótimo. Prepare os documentos e marque um encontro com meu filho e a esposa dele para amanhã, às 10 horas, no seu escritório. Devo informá-lo sobre o motivo da reunião? Apenas diga que é relacionado à situação financeira deles, nada mais. Na manhã seguinte, vesti-me com esmero, mas sem ostentação. Queria transmitir dignidade, não arrogância. Quando cheguei ao escritório de Carlos Eduardo, Felipe e Renata já me aguardavam na sala de espera. Ambos pareciam tensos e desconfortáveis em suas roupas simples. Bom dia, cumprimentei-os com formalidade. Eles murmuraram respostas hesitantes, evitando meu olhar. A humilhação de terem que comparecer a esse encontro era evidente em suas posturas encolhidas. Carlos Eduardo nos conduziu à sua sala de reuniões, um ambiente sóbrio, decorado com estantes de livros jurídicos e alguns quadros discretos. Sentamo-nos em lados opostos de uma mesa oval, como adversários em uma negociação tensa. Bem, comecei, após alguns momentos de silêncio constrangedor, Carlos Eduardo me informou que vocês estão enfrentando sérias dificuldades financeiras. Felipe engoliu em seco. Sim, como você já sabe, perdi meu emprego. O banco está prestes a retomar o apartamento. Temos dívidas que não conseguimos pagar. Entendo. E o que vocês esperam de mim? Renata finalmente encontrou coragem para falar. Augusto, sabemos que cometemos um erro terrível com você. O modo como te tratamos, não há desculpas. Mas estamos desesperados, não por nós, mas por Mariana. Ela precisa de um lar para voltar quando vier nos visitar. Mariana tem um lar. Respondi calmamente. Comigo, na fazenda. Sim, mas ela também precisa dos pais, insistiu Felipe.
Por favor, pai, estamos pedindo uma segunda chance. Observei-os atentamente. A arrogância havia desaparecido completamente. O que via agora eram duas pessoas quebradas, humilhadas, finalmente confrontadas com as consequências de suas próprias ações. Parte de mim ainda queria prolongar seu sofrimento, fazê-los sentir cada grama da dor que me infligiram. Mas outra parte, a parte que Mariana havia despertado com sua sabedoria precoce, sabia que era hora de encerrar esse ciclo. Não estou aqui para prolongar sua humilhação, disse finalmente, nem para me vangloriar da minha posição atual. Estou aqui para propor uma solução. Os olhos deles se iluminaram com esperança cautelosa. Comprei um apartamento para vocês, continuei, enquanto Carlos Eduardo deslizava uma pasta com documentos pela mesa. Nada luxuoso como o que tinham antes, mas perfeitamente adequado para recomeçar. Está em nome de Mariana, mas vocês terão direito vitalício de uso, desde que mantenham o imóvel em boas condições. Felipe abriu a pasta com mãos trêmulas, examinando os documentos com descrença. Isso é verdade? Sim. Além disso, há um emprego esperando por você na cooperativa de café que ajudei a fundar. Assistente administrativo. O salário é suficiente para viver com dignidade, se aprenderem a administrar melhor suas finanças. Renata começou a chorar silenciosamente. Felipe parecia atordoado, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Por quê? Conseguiu finalmente articular. Depois de tudo o que fizemos, por que nos ajudaria agora? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não estou fazendo isso por vocês, mas por Mariana. E talvez um pouco por mim mesmo. Carregar rancor é um fardo pesado demais para meus velhos ombros. Obrigado, murmurou Felipe, a voz embargada. Nós não sabemos como agradecer. Não me agradeçam. Apenas tratem Mariana melhor do que me trataram. E lembrem-se de que este é apenas um recomeço, não uma solução mágica para todos os seus problemas. O apartamento é modesto, o emprego exigirá trabalho árduo e dedicação. A vida de luxo que levavam acabou. Terão que reaprender a viver dentro de suas possibilidades. Entendemos, disse Renata, secando as lágrimas. Faremos diferente desta vez. Prometo. Levantei-me, indicando que a reunião estava encerrada. Carlos Eduardo explicará todos os detalhes práticos. Quanto a Mariana, ela continuará morando comigo, pelo menos até completar o ensino médio. Poderá visitá-los nos fins de semana, se quiser. Enquanto me dirigia à porta, Felipe me chamou uma última vez. Pai, você acha que um dia poderá nos perdoar de verdade? Parei, a mão na maçaneta, sem me virar. Não sei, Felipe. O perdão verdadeiro leva tempo, mas estou disposto a tentar, se vocês também estiverem. Saí do escritório com uma sensação estranha. Não era exatamente paz, nem satisfação, mas algo próximo a um alívio. Como se um peso invisível tivesse sido parcialmente removido dos meus ombros. No caminho de volta à fazenda, parei em um mirante que oferecia uma vista panorâmica da região. As plantações de café se estendiam como um tapete verde ondulante até o horizonte. Trabalhadores moviam-se entre as fileiras de arbustos, colhendo os grãos que eventualmente chegariam às mesas de pessoas em todo o mundo. Pensei na ironia do destino. Eu, que sempre vivi modestamente, agora comandava um pequeno império. Felipe e Renata, que sempre aspiraram ao luxo e ao status, agora teriam que aprender a viver com simplicidade. Os papéis haviam se invertido completamente, mas a maior ironia de todas era que, ao final, não foi a vingança que me trouxe satisfação, mas sim a capacidade de transcendê-la, de escolher a compaixão quando tinha todo o direito de escolher a crueldade. Quando cheguei à fazenda, encontrei Mariana na varanda, lendo um de seus livros de biologia. Ao me ver, ela sorriu, e naquele sorriso sincero encontrei a confirmação de que havia tomado a decisão correta. "Como foi seu dia, vovô?" perguntou ela, marcando a página com um pedaço de papel. Sentei-me ao seu lado, observando o pôr do sol que começava a tingir o céu de laranja e rosa.
Foi um dia de decisões importantes, querida, de encerrar ciclos e talvez começar outros. Isso tem algo a ver com meus pais? Sorri, admirando sua perspicácia. Sim, decidi dar a eles uma chance de recomeçar. Um apartamento modesto, um emprego simples para seu pai. Nada comparado ao que tinham antes, mas o suficiente para viverem com dignidade. Seus olhos se iluminaram. Você fez isso? Mesmo depois de tudo o que eles te fizeram? Fiz, não exatamente por eles, mas por você e, de certa forma, por mim mesmo também. Ela deixou o livro de lado e me abraçou com força. Obrigada, vovô. Isso significa muito para mim. Ficamos ali, abraçados, observando o sol se pôr lentamente atrás das montanhas. Naquele momento, entendi que a verdadeira riqueza não estava nos milhões que a sorte havia colocado em minhas mãos, nem na vingança meticulosamente planejada e executada. Estava ali, no abraço sincero de minha neta, na paz que finalmente começava a se instalar em meu coração. Os R$ 10 negados naquele dia fatídico haviam desencadeado uma série de eventos que transformaram completamente nossas vidas. Felipe e Renata haviam perdido quase tudo, mas ganharam uma chance de redenção. Eu havia ganhado milhões, mas mais importante que isso, havia recuperado minha dignidade e descoberto uma força interior que nem sabia possuir. E Mariana, inocente em toda essa história, havia amadurecido mais rápido do que deveria, mas também havia encontrado seu verdadeiro lar e a oportunidade de realizar seus sonhos. Sabe, vovô, disse Mariana, enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu. Acho que aqueles R$ 10 foram o melhor investimento que você já fez. Ri com gosto, pela primeira vez em muito tempo. Como assim? Pense bem. Se eles tivessem emprestado os R$ 10 naquele dia, você teria contado sobre o prêmio. Eles teriam fingido que sempre te amaram, e você nunca saberia quem eles realmente eram. Nunca teríamos vindo para cá. Nunca teríamos esta vida. A sua observação era profunda em sua simplicidade. Aqueles R$ 10 negados haviam ironicamente me proporcionado algo muito mais valioso que os 25 milhões ganhos na loteria. A verdade. A verdade sobre minha família, sobre os valores que realmente importavam, sobre minha própria capacidade de superar adversidades. Você é muito sábia para sua idade, sabia? Disse, beijando o topo de sua cabeça. Aprendi com o melhor, respondeu ela sorrindo. Enquanto a noite caía completamente sobre a fazenda Recanto Feliz, senti uma certeza crescente de que, apesar de todos os desvios e percalços, estávamos finalmente no caminho certo. O dinheiro havia mudado nossas circunstâncias externas, mas foram nossas escolhas que realmente transformaram nossas vidas. E a minha escolha agora era seguir em frente, não mais como o velho humilhado que pediu R$ 10 emprestados, nem como o vingador implacável que planejou a ruína de seus ofensores, mas como um homem que finalmente encontrou paz com seu passado e esperança em seu futuro. Afinal, como Mariana havia sabiamente observado, aqueles R$ 10 negados foram o melhor investimento da minha vida. Não pelo que me custaram, mas pelo que me ensinaram sobre o verdadeiro valor das coisas. É assim que termina minha história. Amigos que me acompanharam até aqui. De um senhor humilhado pela própria família, a um homem que encontrou não apenas riqueza material, mas algo muito mais valioso: dignidade, respeito e a chance de reconstruir relações com base na verdade. Quando ganhei aqueles 25 milhões na Mega Sena, pensei que o dinheiro seria a solução para todos os meus problemas. Mal sabia eu que ele seria apenas um instrumento para uma transformação muito mais profunda. Um simples pedido de R$ 10 revelou a verdadeira natureza das pessoas ao meu redor, especialmente daqueles que deveriam me amar incondicionalmente. Vá trabalhar, seu velho inútil. Ninguém aguenta mais te sustentar. Essas palavras de minha nora Renata, com a concordância silenciosa do meu filho Felipe, foram como facas que cortaram meu coração.
mas também foram o despertar que eu precisava. Elas me deram a coragem de tomar as rédeas da minha vida novamente. Planejei minha vingança meticulosamente. Comprei a empresa onde meu filho trabalhava apenas para depois vendê-la e deixá-lo desempregado. Adquiri terrenos ao redor do condomínio deles para construir um centro comercial que desvalorizaria seu apartamento hipotecado. Fiz uma cirurgia plástica e mudei completamente minha aparência. Comprei uma fazenda de café e comecei uma nova vida. E quando finalmente revelei tudo no aniversário de 16 anos da minha neta Mariana, a satisfação foi imensa. Ver a expressão de Felipe e Renata ao descobrirem que o velho que eles desprezavam agora tinha o poder de destruir suas vidas. Confesso que foi um momento doce, mas a verdadeira lição veio depois, quando percebi que a vingança, por mais justificada que fosse, não trazia paz verdadeira. Foi Mariana, com sua sabedoria além dos anos, quem me ajudou a entender que perdoar não significava permitir novos abusos, mas sim libertar a mim mesmo do peso do rancor. Ao final, decidi dar a Felipe e Renata uma chance de recomeçar, não com luxo, mas com dignidade. Um apartamento modesto, um emprego simples, uma oportunidade de provarem que poderiam ser pessoas melhores. Não por eles, mas por Mariana e por mim mesmo. Hoje, vivo feliz na fazenda Recanto Feliz com minha neta, que está se preparando para realizar seu sonho de estudar medicina. Felipe e Renata estão aprendendo a viver com simplicidade e talvez um dia possamos todos curar as feridas do passado. Não sei se chegarei a perdoá-los completamente, mas dei o primeiro passo nessa direção. Se há uma lição que aprendi com toda essa jornada, é que o dinheiro revela o caráter das pessoas, não o cria, e que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa na vida. Pessoal, se você chegou até aqui nessa história, quero agradecer de coração. Histórias como a minha são mais comuns do que imaginamos. Idosos maltratados por suas próprias famílias, tratados como fardos em vez de tesouros vivos de sabedoria e experiência. Se meu relato tocou seu coração de alguma forma, peço que deixe seu comentário abaixo. O que você faria no meu lugar? Teria perdoado ou seguido com a vingança até o fim? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Meu Avô Falou para acompanhar mais histórias como esta. Temos novos relatos todos os dias de pessoas reais, com experiências que vão te fazer rir, chorar e refletir sobre a vida. Ative o sininho também para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas com essas histórias que precisam ser contadas. E se puder, contribua com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazer conteúdo diário para vocês. São essas contribuições que pagam nossa equipe, equipamentos e nos permitem viajar pelo Brasil coletando histórias incríveis como a minha. Cada centavo investido no Valeu Demais retorna em forma de conteúdo de qualidade para vocês. Isso ajudaria muito nosso trabalho e nos permitiria continuar dando voz a pessoas que, como eu, têm histórias importantes para compartilhar. Obrigado por me ouvirem. Foi um prazer dividir minha jornada com vocês. Nos vemos no próximo vídeo do canal Meu Avô Falou.